Shalom, shalom, lekuolam, noéticos e noéticas. Deixa o seu like, faz seu comentário e compartilhe o vídeo. Vamos continuar o nosso assunto sobre o Tratado Sanhedrin, 11º capítulo, 98 Amud B, Kol Israel. A Guemará trata sobre o período conhecido como Revelei Mashiach, as dores do parto de Mashiach. O período de sofrimento que terá lugar no alvorecer da era messiânica. A expressão Revelei denota a dor de uma mulher no parto. Comentário do Rashi sobre Tratado Shabbat 118 Amud A. O Ravi disse: o filho de Davi não virá. Enquanto o reinado, o Império Romano, representando Edom, Esav, o irmão de Yaakov, o poder do mal no mundo. Não tiver estendido o seu domínio sobre Eretz Israel. O seu domínio estendeu-se sobre todas as partes do mundo nas quais os judeus estavam dispersos. Comentário do Rashi. Por 9 meses, conforme está dito em Michá 5:2, portanto, ele os entregará até o tempo em que uma parturiente tiver dado à luz. Então, o resto dos seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Hashem deixará o povo judeu nas mãos de seus inimigos. Durante 9 meses, o tempo em que uma mulher leva para ter um filho. Comentário do Rashi sobre essa opinião que vimos acima sobre Revelei Mashiach, as dores do parto de Mashiach. Opinião essa do Tzadik, o Ravi. Então, o resto de seus irmãos, o resto da tribo de Yehudá, se juntará a outras tribos de Israel, formando um reino unificado em Eretz Israel. Comentário do Rashi sobre o versículo. Vem o comentário agora, nós vimos o comentário do Ravi. Vamos ver o comentário do Ula, a opinião do Ula. Na verdade, uma opinião, não um comentário. Os comentaristas ficam aqui no rodapé. Então, aqui vamos dizer a opinião do Ravi. Agora vamos ver a opinião do Ula. Disse Ula que ele, o Mashiach, venha, mas que eu não o veja. Opa! Por quê? Embora rezasse pela chegada do Mashiach, Ula preferia abster-se de presenciar sua vinda para não ter de suportar os sofrimentos que a acompanhariam. O mesmo disse Rabba, que ele venha, mas que eu não o veja. Mas o Rav Yosef disse que ele venha e eu mereça sentar na sombra do esterco de seu burro. Olha que teve uma posição aqui diferente do Rava e do Ula, que desejaram não estar lá por causa do sofrimento, da angústia e tribulação que ocorrerá na era pré-messiânica. Mas o Rav Yosef discorda de sua opinião, sua posição, sua postura, mas o Rav Yosef disse que ele venha e eu mereça sentar na sombra do esterco de seu burro.
para poder presenciar a chegada da era messiânica, o Rav Yosef, não o Rav, aqui esse, não esse, o primeiro, junto com Ula, dizem que não queriam ver, né? Não queriam ver a era do Mashiach, não queriam estar lá naquela época, vê-la. O Rav Yosef disse que ele venha e eu mereça sentar na sombra do esterco do seu burro. Então, ele desejava tanto a presença, estar presente durante a revelação do Mashiach, que estava disposto a passar por degradações, pelas piores degradações. A Guemará contesta. Abaye perguntou: Arraba, por que você não quer ver a chegada do Mashiach? Se for por temor das dores do parto do Mashiach, Urashi traduz revelou como a sua sorte. Um sentido alternativo implica no medo de uma época do exército inimigo. Implica no medo de uma época no exército inimigo. Uma época de medo do exército inimigo. Então, se Israel tem medo, então isso mostra que ele não está, nessa época não vai estar alinhado com a sua Torá, com a Torá de Moshe. Porque se eles estiverem conectados com o Eterno, eles serão temidos, ao invés de temer os exércitos dos inimigos. Então, Rashi traduz revelou como a sua sorte, um sentido alternativo, implica no medo de sua época do exército inimigo. Isso não é possível, pois foi ensinado em uma biraitá. Os estudantes do Rabi Elazar perguntaram-lhe: o que a pessoa pode fazer para ser poupada das dores do parto de Mashiach? O Rabi Elazar respondeu: ela deve ocupar-se com o estudo da Torá e com a realização de atos de bondade. Estudando a Torá, o bem supremo no reino espiritual, e praticando bondade, o bem supremo no reino material, a pessoa fica completamente protegida das dores do parto de Mashiach. Maharal, comentário do Maharal de Praga. E o mestre Rabba é a personificação da Torá e da bondade. A Gemara responde: o Rabba respondeu-lhe: o meu medo é que um pecado me faça perder qualquer proteção que eu tenha adquirido. Tendo mencionado que um pecado pode fazer com que a pessoa perca uma recompensa que tenha merecido, a Guemará cita duas fontes para essa ideia. Isso se coaduna com a opinião do Rabi Yaakov Bar Idi. O Rabi Yaakov Bar Idi apontou para a seguinte contradição. Por um lado, está escrito que Hashem prometeu a Yaakov, em Bereshit 28:15, e eis que eu estou contigo e te guardarei, onde quer que vás,
Mas, por outro lado, está escrito, Bereshit 32, verso 8, e Jacove ficou muito amedrontado e angustiou-se. Jacove foi avisado que Esav marchava na sua direção com um exército de 400 homens. Então Jacove achava que tinha algum pecado que ele não lembrava, alguma coisa que ele poderia ter feito e isso poderia trazer demérito para ele e Esav prevalecer sobre ele naquela tentativa de paz, de shalom, entre ambos os irmãos. E é esse o caminho que vai ocorrer na redenção, porque lá na redenção está escrito que o leão pastará junto com o cordeiro. O leão personifica Esav, que está na constelação do leão, já que o Esav é regido pelo mês de Ave. E Ave tem como zodíaco que rege essa constelação o leão e o carneiro, tipificando a humildade do povo judeu. Então ambos pastarão juntos um com o outro e não causará o leão dano ao cordeiro. Então, e Jacove ficou muito amedrontado e angustiou-se. Jacove foi avisado de que o exército de Esav marchava na sua direção, um exército de 400 homens. A explicação é que Jacove teve medo, apesar de Hashem ter prometido protegê-lo, porque temeu que um pecado causasse a perda de sua proteção. A segunda fonte baseia-se na declaração em Shemote 15, verso 16, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu adquiriu. Esse versículo é parte da Shirá, o cântico que os israelitas entoaram quando foram salvos do exército egípcio no Mar Vermelho. Isso se coaduna também com o que foi ensinado em uma beraitá. A declaração, até que o teu povo, ó Senhor, refere-se à primeira entrada do povo israelita em Eretz Israel. Nos dias de Yehoshua, Josué, e a declaração, até que passe o povo que tu adquiriu, refere-se à segunda entrada, quando o povo israelita subiu da Babilônia, liderado por Ezra. Poder-se-ia depreender, então, que, como as duas entradas estão aludidas em um só versículo, que os israelitas mereciam que fosse realizado um milagre em prol deles na segunda entrada. Assim como tinham merecido na primeira entrada. Na primeira entrada, o Iarden, o Jordão, se partiu, os muros de Jericó, caíram e vários outros milagres foram realizados para os israelitas quando entraram em Israel, sob o comando de Yehoshua. Na segunda entrada, também os israelitas deveriam ter saído
do exílio de maneira milagrosa, desafiando a vontade e o poder dos governantes persas, Arash. Mas não foi o que aconteceu, porque o pecado causou a perda do merecimento. Os israelitas dependeram da autorização de seus governantes para voltarem à Babilônia, para Eretz Israel. Hashem decretou isso devido aos pecados que eles tinham cometido durante a era do primeiro templo sagrado. Rashi em Sotá 36 Amudiá. Então veja que, mesmo que eles foram redimidos na época que Ezra liderou o êxodo dos Yehudim, desde a Babilônia para Israel, eles não tiveram méritos de todos eles, porque as autoridades não liberaram todos. Alguns precisaram de autorização e então isso se deveu ao fato de eles terem cometido pecados na época do primeiro templo. Então houve uma dificuldade no que diz respeito a dependerem de autorização de seus governantes que estavam na Pérsia, na Babilônia, na Média Pérsia, na Babilônia, aquela região, aquela região da Iraque, hoje Iraque e hoje Irã. Então, a Pérsia ficava na região que hoje é o Irã. A Babilônia na região que era o Iraque, que é hoje o Iraque. Então, precisaram depender de autorização para poder voltar para Israel, porque tinham cometido pecados durante a época do primeiro templo. Essa opinião consta em Sotá 36, esse assunto consta no Tratado de Sotá 36 Amudiá, comentada pelo Rashi, comentário do Rashi.